Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa da purificação da Santíssima Virgem Nossa Senhora e a apresentação do seu Divino Filho no templo. Esta festa é a festa da observância de uma lei de Moisés. Nem Nosso Senhor, nem a sua Santíssima Mãe estavam obrigados. Nossa Senhora é imaculada, o que ela concebeu por obra do Espírito Santo é Deus. Agora os filhos de Adão, baixo o jugo, como disse São Paulo, da lei de Moisés, estavam obrigados a se purificar. As mulheres, 40 dias depois, tinham que se apresentar ao templo, purificar-se das suas impurezas segundo a lei, por causa da concepção e parto. E tinha que oferecer, principalmente falando de um homem e primogênito, um sacrifício. Então, nosso Senhor, ele vai cumprir a lei de Moisés para nos livrar do jugo da lei de Moisés. Então, vemos um ato de religião da parte da Santíssima Virgem, Nossa Senhora, e da parte de Deus Nosso Senhor, cumprir uma lei e abolir a lei. Não quer dizer, de modo algum, pelo amor de Deus, que a concepção e um parto traga consigo impurezas nenhuma. Mas no Antigo Testamento, baixo a lei de Moisés, existia uma impureza legal, segundo a lei, e hoje vemos Nossa Senhora cumprir com essa prescrição. A igreja abençoa, hoje que os senhores assistiram, é a bênção mais solene que tem de uma vela. Depois nós vamos ver um círio pascal, bom, mas não é de uso doméstico. Agora a vela que os senhores vão levar para suas casas, a igreja, quando confecciona um sacramental, ela coloca o poder, expressa o poder e uso na fórmula que ela recitou para abençoar. Então, para nossa instrução, para que tenhamos uma piedade, como dizia São Francisco de Sales, temos que ter o olho da piedade e da doutrina. Então, para que a nossa piedade com o uso dessas velas seja conforme a intenção da Santa Igreja, vou me deter à fórmula que usamos do missal, pelo amor de Deus, que a igreja que compôs, para sabermos a eficácia e o uso correto que devemos dar a estas velas abençoadas no dia de hoje. Foram 5 orações. Não se preocupem, não vou comentar as 5. Só uma só, que vai expressar de modo claríssimo a eficácia deste sacramental. A terceira oração dizia: Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais todo homem que vem a este mundo, dignai-vos infundir sobre estas velas os eflúvios da vossa bênção e santificá-las com a luz da vossa graça. E fazei, piedosíssimo Senhor, que, servindo esta luz material e visível para repelir, primeira eficácia, essa luz material e visível, a chama para repelir as trevas da noite, se acenda em nossa alma o fogo invisível daquela claridade do Espírito Santo, que nos revele os caminhos da verdade e nos limpe o olhar da cegueira dos vícios. Então, nós acendemos velas, vai lá dizer São Jerônimo, uma carta sua contra um senhor muito infeliz, chamado Vigilâncio. Foi o primeiro modernista que a igreja teve no século IV, que criticava acender velas, beijar relíquias, as virgens que se consagravam a Deus, Lutero antes do tempo.
E São Jerônimo vai explicar que não é porque temos necessidade de luz, porque nós temos o sol que faz o seu serviço durante o dia, acendemos velas do altar. Não é porque antigamente era na catacumba, era escuro, então a igreja quis deixar, porque hoje não é. Bom, temos as nossas catacumbas urbanas, mas temos, graças ao inventor da luz, a eletricidade, mas as velas seguem. Por quê? Porque ao acender esta vela benta, da mesma forma que o fogo dissipa as trevas da noite, nós pedimos a Deus que, por sua graça, se dissipe as trevas espiritualmente consideradas. Com isso, os senhores podiam triplicar a quantidade de velas para usá-las com maior frequência. Tem graças que nós só vamos receber acendendo uma vela benta. Sim, senhores. Tem certos tipos de espíritos das trevas que têm horror a este sacramental específico. Uns a água benta, por isso a igreja tem muitos sacramentais. Uns vai sair com água benta, outros vai ser com uma vela benta, e outros vai ser com nenhum dos dois. Vai ser com oração ao Senhor São Bento. E outros com nenhum das três coisas. Cada igreja sabe usar a sua artilharia conforme o inimigo que ela tem diante de si. Mas falando das trevas, no sentido amplo, do pecado, da confusão, do entorpecimento intelectual das nossas, por causa desta irradiação contaminada de um mundo apóstata, é de suma necessidade que acendamos as nossas velas bentas. Porque, como acabamos de ouvir, se acende em nossa alma o fogo invisível, aquela claridade do Espírito Santo que nos revela os caminhos da verdade. Porque quem caminha nas trevas nem sabe para onde está indo. Sabemos nós que o caminho que leva ao inferno é tenebroso. Mas na confusão, tanto da sociedade e a crise que a igreja passa, mas cada um com a sua vida, temos muitas circunstâncias confusas. Trevas densas às vezes baixam sobre nossas casas e vidas. Então esta vela, ela tem este poder de dissipar estas trevas. Agora não vamos pensar que está assim ela, eu não vou conseguir. Sim, mas a igreja é sábia, porque quem vai ser humilhado por detrás do uso de uma vela são dois seres muito delinquentes. O diabo, que com elemento material Deus manifesta seu poder sobre o infeliz, um pouco d'água benta, ele foge para a humilhação do soberbo e depois para a nossa humilhação também. Nós somos católicos e nós, como católicos, sabemos que Deus Nosso Senhor nos leva ao espiritual, ao invisível pelas coisas visíveis. Então vamos ter que ser protegidos por Deus, sim, pela sua graça e invocação do seu santíssimo nome sempre, mas haverá um elemento material, como uma água ou uma vela, que será o veículo dessa bênção de Deus. Se nós não tivermos este pensamento, aí nós vamos parecer com protestante. E nisso o protestante tem uma perfeita identidade com o diabo. Ele não quer, como ele é soberbo, ele tem acesso direto a Deus, diz o protestante. Então ele não quer chegar a Deus pelos meios que nosso Senhor estabeleceu. Por isso eles baniram os sacramentos. Ficou o batismo e uma ceiazinha lá que sabe Deus o que é aquilo e não nos importa. Então eu me ajoelho, falo com Deus, eu peco, me ajoelho e Deus me perdoa. Não há um meio, um homem em nome de Deus, um padre para dar absolvição. E não há elementos, falando do protestantismo clássico, porque o protestantismo grosseiro que temos aqui neste país, eles têm meios para conseguir dinheiro, vendendo desde feijões abençoados, que não estão abençoados, a qualquer outra estupidez para aproveitar a tendência das pessoas, pela ignorância, a uma superstição. Então, senhores, no sentido católico, nós precisamos dos sacramentais.
Então, muitos males que passamos, ou graças por obter, por alcançar, será sim uma vela que devemos acender em nossas casas. E esta tem, sobre todas as outras bênçãos de vela, uma primazia, uma bênção solene, que obtém as graças que aqui estamos mencionando. Primeiro, dissipar as trevas, seja elas qualquer trevas, no sentido amplo, e depois acender o fogo invisível da claridade do Espírito Santo. E como falamos de sacramentais, o termo é ex opere operantes, ou seja, vai depender da devoção de quem a tem. Muita devoção com uma vela, vai alcançar muitas graças com uma só. E quem tem pouca devoção, vai precisar de um pouquinho mais de velas no seu oratório. Isso é interessante. Tem pessoas muito devotas da água benta, são os sacramentais principais, e com pouca faz muita coisa. E os que têm menos devoção, vai precisar de um pouquinho de mais em quantidade e devoção para obter maiores graças. Mas sempre usada com o fim correto, obtém as graças que a igreja está mencionando aqui ao confeccionar esse sacramental. Então, essa claridade do Espírito Santo, nós entendemos no primeiro sentido da graça de evitar ou sair do pecado e perseverar no estado de graça. Assim que as tentações, qualquer tentação, desde impureza, a ira, ao desânimo, à tristeza, ao desespero, qualquer tentação, uma vela no momento de uma oração acesa, uma vela benta, falando da Candelária de modo especial, pode dissipar. Porque o tentador é o demônio. E este sacramental está ali atingindo as investidas do espírito das trevas. Então devemos, senhores, ter. É verdade que em todos os momentos de tentação vamos poder acender uma vela. Mas ao ter em casa este sacramental bem guardado com devoção, e no momento de oração acender, depois apagar ou deixar acesa em honra do bom Deus, dos seus santos, conforme a devoção de cada um, pedindo a graça de não cair nas tentações, também esta vela nos dará esta graça de preservar a moralidade do católico. Depois, revele os caminhos da verdade e limpe o olhar da cegueira dos vícios. As confusões intelectuais que nós transitamos todos inevitavelmente, na crise que a igreja passa, a explicação da crise, nós temos uma, outros têm outras, e em todo caso, senhores, todos nós estamos ali confusos. É um mistério a crise da igreja. Agora, para perseverar no caminho da verdade, que é o que importa, de professar de modo íntegro a fé dos apóstolos, nós vamos precisar também desta vela para não cair em coisas. Temos que saber o que são opiniões, explicações, dogmas que não podemos tocar e por eles morremos, e coisas discutíveis, e saber tratar cada coisa com o equilíbrio mental que elas exigem. Então nós vemos, por exemplo, falando entre tradicionalistas, não gosto desse nome, mas temos que pôr um rótulo para não confundir a massa católica. Vamos lá, nós, quantas vezes, desde o que vos fala aos senhores, perdemos tempo numa discussão com outro tradicionalista? E serviu de quê? Calvície para o padre, ira para todos, e não ganhamos nada. Cegueira espiritual. E com um pouquinho mais de devoção, um pouquinho mais de confiança em Deus, essas discussões inúteis não teriam acontecido. E muitas delas, todas vãs, poderiam ter sido suprimidas, omitidas, e talvez rezar e acender uma vela para que ilumine o meu e o todos os intelectos seria muito mais eficaz. O cego não pode falar do que ele nunca viu.
Quem vai explicar o mistério da crise da igreja? Então, nesse elemento tão simples de uma vela, que é uma colunazinha de cera, fabricada por um ser que trabalha e muito puro, uma abelha, que a igreja abençoa, tem o poder contra o diabo e contra as maldades dos homens também. Por isso, numa das orações, dizia que nos livre dos perigos dos mares, perigos sobre a terra e todos os perigos que pela vida estamos sujeitos a passar. Perigos vindos dos homens, mas também os perigos vindos do inimigo da nossa salvação. E o diabo é o espírito de quê? De mentira e de confusão, de discórdia. E ele vai destruir a concórdia, a paz daqueles que querem servir a Deus com seriedade. Por isso, é uma das muitas explicações que nos confundem com os tradicionalistas, seja do grupo que for, com protestantes, porque vivemos degladiando uns com os outros. Nos falta uma vela, nos falta ser luz, nos falta nos humilhar diante de Deus e não explicar o que nós não sabemos. Esta crise que a igreja passa é um mistério e não temos a explicação, porque precisamos de uma autoridade que tenha luzes que nós não teremos para explicar de fato o que aconteceu e colocar um basta a este inferno que vivemos nos meios eclesiásticos. Então, limpar a cegueira dos vícios e demais, para podermos, diz aqui, distinguir aquilo que vos agrada e convém à nossa salvação. Então, por falta de sacramentais, nós nem sabemos o que fazer. Cada um faz o que acha e nisso, muitas vezes, erramos. Então, isso é piedade, senhores. Não quer dizer muita vela, ou pouca, ou nenhuma. É confiança em Deus, saber que a igreja não confecciona nada inútil e nós precisamos, para combater os inimigos da nossa salvação, ter a artilharia e usá-la conforme o inimigo que temos que encarar ali naquele combate, naquele momento, segundo a providência do bom Deus. Aí conclui a oração. Para que possamos distinguir aquilo que vos agrada e convém à nossa salvação, a fim de que, um dia, libertos já das trevas e das contingências do século, mereçamos entrar na luz indefectível da vossa glória. Concedei-nos esta graça, ó Salvador, que, sendo Deus, viveis e reinais eternamente no seio da Trindade perfeita por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, senhores, tenham devoção a esta vela. É verdade, já mencionamos, não vou repetir a questão dos dias de trevas e tudo aquilo que muitos de nós cremos, outros não creem, não é um problema isso, mas trevas densas todos nós já estamos vendo. Não precisamos esperar os 3 dias tenebrosos que cremos que vai acontecer e esperamos que será a vingança de Deus sobre o homem iníquo. Mas as trevas que levam para o inferno são as que devemos enfrentar às 24 horas do dia. E este sacramental tem um poder de nos preservar das ciladas destas noites densas de escuridão que nos toca vencer. Então, usem com devoção. Não é a vela pela vela, obviamente, não somos supersticiosos, pelo amor de Deus, mas a graça de Deus que a igreja colocou naquele objeto, falando da vela. Então, ter em casa modos mais práticos de uso. Nas tempestades, bom, aqui são bem-vindas, mas o excesso, acendam, raios e trovões. Alguém está agonizando, morrendo. Em vez de saber do que está morrendo, que não adianta, o atestado de óbito não somos nós que emitimos, curiosidade estúpida, perguntas desagradáveis, reze por aquela pessoa. Daqui a alguns instantes estará diante de Deus, rendendo conta de uma vida inteira, acenda uma vela e reze por aquela alma. Nos problemas todos, educação dos meninos, acenda e ofereça ao seu santo anjo da guarda. Nas dúvidas, nos medos, nos desalentos. Então temos uma graça de Deus vinculada a esse sacramental conforme a prática católica. Agora, senhores, fora disso, seria um uso indevido.
Tanto que esta vela vai causar em quê? Dissipar as trevas do pecado. Aí quando vier os dias de trevas, se é que vamos ver, não sabemos, então essa vela vai se acender sozinha. Porque diz a profecia que na casa dos ímpios não se acenderá a vela. Os senhores esquecem dessa parte. Então o uso devoto fará com que tenha piedade em nossas almas e casas, para quando vier aquele dia de terror, ela seja acesa pelo desígnio de Deus, conforme a chama da graça, da fé, da confiança em Deus, que ela já causou em nossas almas. Então, que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, nos proteja por esta vela e por seu amor a nós, principalmente das ciladas do demônio, das trevas densas que devemos enfrentar e o saibamos usar com devoção, com toda prudência, com todo bom senso e com toda generosidade também, conciliando estes que parecem contrários, usar esta vela e fazer guerra ao diabo, inimigo da nossa salvação, e vencê-lo com a luz da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.